Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesta aula eu vou mostrar como funcionam os mini gráficos aqui no Excel. Os mini gráficos são, como o nome já diz, pequenos gráficos que ficam dentro da própria célula, que consegue expressar melhor a evolução dos valores, normalmente nas células à esquerda ou acima, tá bom? É mais comum à esquerda, tá legal? Então nós temos três tipos de mini gráficos que eu vou mostrar durante esta aula. Bom, essa já está concluída, só para você ter uma ideia de como que vai ser. E agora eu vou fazer passo a passo para que você possa entender como funcionam os mini gráficos. Então aqui nós temos nessa primeira parte da planilha, os itens que são as despesas, os gastos mensais. E aqui nós temos 6 colunas, ou seja, 6 meses, os 6 primeiros meses do ano, que serão expressados aqui no mini gráfico. Tá bom? Então aqui são os elementos do quais são os gastos mensais. Nessa linha aqui seria a soma total dos valores, ou seja, de cada mês quais seriam os gastos, e nessa outra linha o salário mensal de cada mês, e aqui o resultado, ou seja, quanto que sobrou ou faltou, ou seja, ficou devendo naquele mês. Tá bom? Então vou apagar esses valores também. Esses são os salários e esses valores aqui, tá? Maravilha! Primeiro, eu vou criar os mini gráficos desta coluna. Então, vamos lá. Seleciono a primeira célula, Eu posso selecionar qualquer outra célula, não tem problema. Mas, para facilitar nosso trabalho, é interessante selecionar a célula onde vai ter o resultado. Então, eu vou selecionar aqui para nos ajudar e eu vou clicar aqui na guia Inserir. E nós temos um grupo nessa guia chamada de mini gráficos. São 3 tipos de mini gráficos. O primeiro deles, linha, coluna e depois ganhos e perdas. Esses dois são muito parecidos, porém o último ele mostra apenas quando houver valores positivos e negativos. Tá bom? Os dois primeiros não, mostra a evolução, aumentando, diminuindo e assim por diante. Eu vou usar o de linha a princípio. Então eu vou clicar aqui, linha, ele mostra algumas opções, como escolha os dados desejados, ou seja, onde que está o intervalo de dados que eu quero mostrar aqui como mini gráfico. Então eu clico nessa setinha, posso clicar na seta ou já vim selecionar direto, mas eu vou clicar aqui, Seleciono os valores que eu desejo criar o mini gráfico, clico aqui na setinha para restaurar a janela, a caixa de diálogo, e aqui eu tem a outra opção, escolha onde os mini gráficos deverão ser colocados. Nesse caso seria no singular, o mini gráfico. Então aonde ele vai ser colocado? Na célula I3. Já aparece aqui I3 porque eu selecionei essa célula antes de começar o processo. Tá bom? Clique em OK, aparece lá o mini gráfico. Tranquilo? Bom, esse é o mini gráfico. Se eu quiser aplicar nas demais células, o que eu faço? Eu seleciono e pego a alça de preenchimento, como se fosse fórmulas, e arrasto até a última, tá bom? E aqui ele vai mostrar o mini gráfico para cada linha, respectiva linha. Quando você faz isso, aparece aqui uma guia, uma nova aba, chamada Design de ferramentas de mini gráfico. Se eu clicar aqui, eu tenho algumas opções adicionais, como alterar aqui as cores, o estilo do mini gráfico, tá bom? Eu posso definir marcadores. Marcadores são esses pontinhos aqui, para você conseguir ter uma melhor noção. Ou seja, esse primeiro pontinho representa janeiro, segundo, fevereiro, março e até junho. Tá bom? Se eu não quiser, eu posso desligar e eu quero somente o ponto mais alto. Desse intervalo, qual que é o valor mais alto, o ponto mais alto? Então, ele vai mostrar no gráfico. Quando uma linha tiver os mesmos valores sempre, então ele vai mostrar sempre para o ponto mais alto quanto para o ponto mais baixo. Ou quando se repetir os valores. Se eu quiser apenas o ponto mais baixo, ou pontos negativos, nesse caso não existe valores negativos, tá bom? Não existe gasto negativo, nesse caso específico. Último marcador, posso desligar aqui ou deixar ambos, ou marcadores, como eu já havia mostrado, tá bom? Vou deixar como marcadores. E aqui você tem os estilos, posso definir aqui da maneira que eu quiser. Vou deixar esse mesmo, Eu posso também trocar a cor do mini gráfico. Eu quero um mini gráfico roxo, a linha do mini gráfico, ou a cor dos marcadores também eu posso alterar, assim como somente ponto mais alto, ponto mais baixo,
Tá legal? Então eu posso fazer essa formatação também. Tenho aqui os mini gráficos das despesas. Eu vou fazer também dos gastos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu devo somar todos esses valores aqui e assim por diante, tá? Então, o que eu faço? Posso selecionar essas linhas onde vão ficar os totais e posso utilizar a tecla de atalho Alt igual, tá? Com o Alt igual ele vai somar, é como se eu estivesse clicando aqui em Alt soma, tá bom? Alt igual. Maravilha. E aqui também eu vou criar um mini gráfico. Eu vou criar um mini gráfico novamente, tá? Eu não vou aproveitar aqui a alça de preenchimento, vou vir aqui em inserir linhas, tá? Vou selecionar o intervalo, tá vendo? Eu não vou clicar nessa setinha, simplesmente seleciono e clico em OK. Também pode ser assim. Posso alterar aqui as cores, né? Posso colocar como azul, por exemplo, né? Ligar marcadores, posso ter um formato diferente, tá? E também aqui eu posso utilizar um mini gráfico para saber se o salário mensal está aumentando ou diminuindo, tá? Vou fazer novamente aqui. Selecionar os valores, OK, tá? Posso trocar as cores aqui, ligar os marcadores, vou colocar como cinza. E aqui eu preciso descobrir qual que é o resultado do mês, ou seja, eu gastei mais do que eu ganhei ou eu ganhei mais do que eu gastei. Então eu preciso fazer uma conta aqui, igual meu salário mensal menos os gastos mensais. Então, faço aqui a conta, alça de preenchimento, e aí eu consigo descobrir. E aqui eu consigo entender que eu tenho, no mês de janeiro, eu gastei mais do que eu ganhei, ou seja, com um valor negativo, né? Em fevereiro também, março, de abril, né, para frente, ou seja, abril, maio e junho, eu tenho 3 meses no azul, no positivo, tá? Então eu vou fazer um mini gráfico disso. Agora eu vou mostrar esse outro tipo, né, do mini gráfico, que seriam ganhos e perdas. Lembrando que esse formato de mini gráfico, ele vai mostrar apenas se o valor for positivo ou negativo, né? Então eu vou fazer isso. Clico aqui, seleciono os intervalos, ou intervalo, clique em OK, e aqui ele mostra, tá vendo que as barrinhas, as colunas, né, elas são todas do mesmo tamanho. Porém, se for negativo, ele mostra negativo, tá certo? Corzinha vermelha. Se ele for positivo, ele mostra uma barra azul na parte superior. Então é isso, pessoal. E se eu alterar aqui também, por exemplo, eu vou colocar aqui um salário de 1.800, por exemplo, tá? Só para exemplificar. Olha lá, tá vendo? Tudo isso aqui é automático. Todos esses mini gráficos aqui, eles alteram, né, assim que eu atualizar os valores das células. Então não é algo que fica fixo ali. Vou desfazer. OK. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho, que tem muita novidade bacana aí para você aprender. Se você quer ir a fundo, né, no Excel, nós temos um curso completo e atualizado para que você consiga aprender com um profissional para se tornar um profissional também. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!